capítulo 35. Gênesis 35. Gênesis 35. Nós vamos ler dos versos de 1 a 7, mas antes disso eu quero apenas lembrar você que na semana passada eu preguei aqui sobre conversão, e aqui à luz da experiência do Jacó, eu estive falando aqui a respeito da força, do impacto de uma verdadeira conversão na vida de uma pessoa. E eu me lembro que eu terminei a mensagem na semana passada falando como, dentre outras consequências da conversão, o meu último ponto aqui foi justamente o início do processo de santificação na nossa vida. Então, se não me falha a memória, eu terminei a mensagem na semana passada falando justamente de algo que começa a acontecer na vida daquela pessoa que teve um encontro com Cristo. Eu terminei falando aqui justamente sobre o início de um processo que é startado, que começa justamente no momento que uma pessoa tem um encontro com Cristo. Hoje eu vou querer aprofundar um pouco mais esse tema, e o título da mensagem nessa noite é Santificação, um estilo de vida. Santificação, um estilo de vida, à luz de Gênesis 35, versos de 1 a 7. E eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia comigo, para que juntos possamos ler o texto bíblico. Parece que vai ligar. Ligou. Deus é bom, né? Amém. Então, Gênesis capítulo 35, versos... Igor, ajuda aqui, por favor, bota para mim aqui, por gentileza. Versos de 1 a 7, tá bom? Diz assim o texto da palavra de Deus: Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Verso 4: então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore, próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor, que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram a Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Só até aqui. Então, aqui no verso 7, nós lemos que nesse lugar construiu o Jacó um altar e lhe deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Feche os seus olhos. Queria poder orar com você mais uma vez, pedindo a graça de Deus, a unção de Deus sobre a nossa vida, porque sabemos que se não for pela manifestação da graça, da presença de Deus nesse lugar, de pouco valerá estarmos aqui, como eu tenho insistido aqui com vocês, aqui nessa verdade. Então, que você possa agora junto comigo orar ao Senhor, pedindo a Ele nesse momento pela sua vida. Esse é um excelente exercício. Peça aí no seu lugar que Deus fale com você. Fale para Deus que você veio aqui ouvir a palavra dEle, que seja uma noite de edificação para a sua alma, de crescimento espiritual para você. Seja uma noite onde você possa beber da fonte de água viva que é o próprio Deus. Que você possa nesse momento pedir a Deus para que a sua mente esteja cativa, esteja totalmente conectada àquilo que Deus tem para falar e fazer na sua vida nessa noite. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo rico aqui, onde já fomos tão abençoados por meio dos louvores, da comunhão, por meio, Deus amado, do testemunho do pastor Marcelo. Já foi tão bom, Pai, até aqui.
Pai, como eu já disse, já fomos imensamente abençoados nessa noite. Se fôssemos embora agora, já sairíamos aqui com a alma leve. Sairíamos daqui já com a certeza da Tua visitação, Senhor. Mas nós cremos que o Senhor tem algo mais ainda a fazer em nossa vida, a falar conosco. E nós estamos aqui, Deus, para pedir que seja assim nessa noite, em nome de Jesus. Pai, que a Tua voz possa ecoar nos nossos ouvidos, Senhor. Que o Senhor possa tocar no mais íntimo do nosso ser. Seja uma noite, um momento aqui, Pai, de ministração da Tua palavra ao nosso coração. Deus, nós não queremos ter a sensação de perda de tempo, nós não queremos estar aqui, Senhor amado, com a sensação de que não valeu a pena ter vindo, mas queremos sair daqui, Pai, impactados, cheios da Tua presença, felizes, certos, Pai, da Tua visitação nessa noite aqui, sobre a Tua igreja, Senhor. Usa a Tua palavra, o texto lido, os demais textos que serão trazidos nessa noite, nessa noite aqui, para que nosso coração seja visitado pela Tua presença, Senhor. Oramos no nome de Jesus, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor possa realmente, Senhor, possa tocar cada coração aqui, a começar no meu. Amém e amém, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso tema nessa noite é santificação, um estilo de vida. E o nosso texto base é Gênesis capítulo 35, versos de 1 a 7. Irmãos, eu não tenho dúvida que esse tema, santificação, ele é um tema que não dá ibope, é um tema que não enche igreja, é um tema que não atrai multidões, é um tema em que eu posso dizer, por não gerar esse ibope, como eu já lhes disse, talvez ele seja muito pouco explorado por nós pastores, o que é um grande equívoco, até porque nós entendemos que todos os temas bíblicos precisam ser enfrentados pelos pregadores. Então, como esse é um tema que confronta, que desafia, às vezes muitos se sentem não constrangidos, mas não tão desejosos de falar sobre isso. Mas, nessa noite, eu queria justamente compartilhar com vocês esse tema, por entender de se tratar um dos temas mais importantes, mais relevantes das Escrituras Sagradas. Porque, meus irmãos, como nós vamos ver daqui a pouco, e o próprio tema dessa mensagem fala, santificação necessariamente precisa ser um estilo de vida. Porque, como eu já lhes falei, se a santificação é um processo, vamos ver a definição daqui a pouquinho, é um processo que starta com a conversão, e partindo do pressuposto que nós nos convertemos, se é que eu posso dizer assim, se nós tivemos um encontro com Cristo, isso significa dizer que esse tema é extremamente relevante, atual, e está diretamente relacionado com a nossa vida. Então não tem como nós não enfrentarmos a questão, não enfrentarmos o tema, até porque, irmãos, eu acredito que Deus tem muito a ministrar ao nosso coração através desse tema e dessa palavra nessa noite. Seguindo aqui essa linha de raciocínio, quando a gente vai fazer qualquer coisa, e aqui eu já pego, por exemplo, o trabalho do pastor Marcelo ao escrever e publicar esse livro, toda vez que você se lança a um trabalho, seja qual for, é necessário que você se dedique ao que você está fazendo, certo, pastor Marcelo? Quanta dedicação, quanto tempo debruçado sobre a produção desse material. E assim acontece com todos os nossos trabalhos. Tudo aquilo que a gente tenta fazer, não tem jeito, se você não alocar tempo, se você não colocar energia, se você não se dedicar, não tem jeito. O que vai acontecer é que você vai fazer trabalhos superficiais, é que você vai fazer coisas que lá pelas tantas você vai verificar que não foram tão bem feitas assim, porque você não alocou o tempo e você não colocou energia nesse negócio. Então, se você quiser fazer alguma coisa bem, se você quiser ter resultados nas suas conquistas, se você quiser ter sucesso e fazer com excelência, seja lá o que for, você terá que entender que você precisará necessariamente se dedicar, se entregar, se lançar sobre aquilo que você está fazendo. Irmãos, falando da vida espiritual, é a mesma coisa. Se você quiser ter uma vida espiritual excelente, você vai ter que se dedicar a esse negócio. Se você quiser ter uma vida espiritual, uma vida na presença de Deus, uma vida que agrade a Deus, necessariamente você vai ter que entender que você vai ter que se dedicar a essa tarefa. Porque tem um detalhe, né? Não é passe de mágica,
não acontece por osmose, não entra na sua cabeça e no seu coração, te alimentando, te fortalecendo, por acontecer. Deu um clique e você amanheceu espiritual. Deu um clique de manhã ou pela madrugada e você acordou mais crente, mais santo. Se você quiser ter uma vida mais santa, uma vida mais plena, uma vida que é a vida que Deus deseja que você viva, se você quiser viver assim, você vai ter que se dedicar. Agora, meu irmão e minha irmã, uma pergunta que eu preciso enfrentar com você nessa noite é: por que investir na vida espiritual? Por que investir nesse negócio chamado santificação ou consagração da nossa vida? Eu diria que, em primeiro lugar, porque santificação é um pressuposto básico para todo aquele que deseja se relacionar com Deus. Irmãos, olhem para mim aqui, não tem jeito. Duas naturezas completamente diferentes: a natureza divina, que é totalmente santa, e a natureza humana, que é totalmente pecadora. Imagina só a relação entre um ser que é totalmente santo e seres que são totalmente pecadores, como a própria palavra de Deus nos apresenta. Diz que nós somos assim. O que eu estou querendo dizer é que seria impossível, ou é impossível, um ser que é totalmente pecador se relacionar com um ser que é totalmente santo. Daí a necessidade, se nós quisermos nos relacionar com um ser que é totalmente santo, que nós venhamos a buscar uma santificação na nossa vida. Porque se você achar que você, do jeito que está, com todos os seus erros, com todas as suas mazelas, você vai conseguir ter uma plena relação com Deus, ou um pleno relacionamento com Deus, saiba de uma coisa nessa noite: você está enganado. Porque Deus é santo, a sua natureza é santa, nós somos pecadores, mas Deus decidiu que seria por meio da santificação da nossa vida que nós nos relacionaríamos com Ele. O motivo a mais pelo qual nós devemos investir na nossa vida espiritual é porque nós somos discípulos de Jesus, somos seus seguidores, e como Senhor e Mestre nos deixou um modelo a ser seguido. Não tem jeito. Olha para a vida de Jesus, olha para a perfeição de Jesus, olha para o caráter de Jesus, olha para a beleza das atitudes de Jesus. O que você vê é um ser perfeito, um único homem santo, plenamente falando da história. Aí tem um detalhe: Jesus fala assim: olha, eu quero que vocês sejam como eu. Eu quero que vocês vivam um estilo de vida como eu vivi. Aí você pode perguntar: mas pastor, como é que pode ser esse negócio? Jesus era Jesus, Ele era Deus. Irmãos, eu não tenho dúvida, no que concerne a humanidade de Jesus, é possível nós vivermos aquilo que Jesus viveu. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: Jesus é o nosso Salvador, Ele é Deus, Ele é Senhor, e Ele veio, mas Ele veio como homem na história, e Ele veio como homem para morrer pelos nossos pecados, mas também para deixar um exemplo a ser seguido. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando você vai para as Escrituras Sagradas, sobretudo para as páginas do Novo Testamento, e você olha para a vida de Jesus, como Ele viveu, o que Ele fez, é possível, como homem, nós vivemos aquilo que Jesus viveu também como homem. Então, Jesus deixou um modelo e fala para a gente: vivam como eu vivi, se espelhe em mim. Olha que coisa bonita. Por exemplo, Paulo fala na sua carta aos Coríntios, primeira carta, no capítulo 11, verso 1: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo não falaria um negócio desse, não faria uma afirmação dessa, se ele não soubesse ser possível todo cristão viver um estilo de vida próximo ao estilo de vida de Jesus. Então, uma razão a mais para você investir na sua vida espiritual é porque Jesus deixou um exemplo a ser seguido. Mais ainda, eu diria que um outro motivo é porque a santificação, ela produz necessariamente qualidade de vida. Irmãos, equilíbrio é uma bênção. Poder ter a vida, ter a liberdade de dizer não, de não se deixar influenciar, de fazer diferença, é muito bom. Olha, eu não tenho dúvida, porque quando você decide viver uma vida equilibrada, quando você decide viver uma vida de qualidade, como que você ganha com isso? Eu conheço pessoas, por exemplo, que deixaram de fumar, que fumaram durante anos, e é impressionante o relato das pessoas que deixaram o cigarro. Elas falam, isso é uma unanimidade, todas afirmam que a vida mudou depois de ter parado de fumar.
É impressionante quando você começa a ter uma noite melhor de sono, ou noites melhores de sono, onde você antes dormia 3, 4, 5 horas no máximo por noite, por conta de uma vida desregrada, e você começa a viver um equilíbrio maior no que diz respeito às noites de sono. É impressionante como é que o seu dia rende mais. É impressionante como que a sua vida ganha qualidade. É impressionante como você passa a ter maior disposição. E a santificação tem esse papel na nossa vida. Sabe por quê? Quando você começa a se santificar diante de Deus, quando você começa a buscar a Deus e se tornar uma pessoa cada vez mais santa, mais virtuosa, você começa a perceber que algumas coisas erradas que você fazia prejudicavam a sua vida. Mas hoje você começa a ser liberto disso, e necessariamente o que acontece é que a sua vida começa a ter mais qualidade. E eu diria também que uma outra razão pela qual nós devemos buscar essa vida de maior santidade é porque há um imperativo, uma ordem de Deus para que todo homem seja santificado. Tem um detalhe: Deus não manda somente que os cristãos sejam santificados. É o desejo de Deus que todo homem se santifique. O problema, nós sabemos, é que esse processo, como eu já lhes falei, de santificação, ele só é possível a partir da conversão da nossa vida. Quando a expressão "a ficha cai", a gente começa a entender e a ver o mundo espiritual. Esse negócio faz sentido para a gente, esse processo começa, mas é um imperativo de Deus. Olha só, Levítico capítulo 11, versos 44 e 45 falam assim: pois eu sou o Senhor, Deus de vocês, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move rente ao chão. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, mais uma vez, sejam santos. Por quê? Porque o Senhor, vosso Deus, é santo. Como vocês podem ver, há um imperativo, há uma ordem, há uma determinação de Deus para que nós sejamos pessoas santas, para que nós possamos intensificar esse processo de santificação na nossa vida. Agora, meus irmãos, tendo visto o porquê da santificação, nós precisamos agora entender o que não é santificação, porque não tenha dúvida, eu não tenho dúvida que existe muita confusão nesse processo de santificação. Vem cá, você para olhar uma situação, mas vem cá, lá eu ouvi dizer que ser santo é você não usar roupa tal. Ser santo é você não frequentar determinado local. Ser santo é você não falar determinadas coisas. Então, eu queria desde já falar para vocês o que não significa ser santo, ou o que não é a santificação propriamente dita. Primeiramente, ser santo ou santificação não é um ascetismo rigoroso. O que eu estou querendo dizer com isso? Essa palavra asceta ou ascetismo é a prática que alguns homens e mulheres na história tiveram de se retirar totalmente do mundo, né? De se retirarem totalmente do mundo no qual eles estavam inseridos, da cultura na qual eles estavam inseridos, e irem para lugares ermos para terem uma busca intensa de Deus. Nós sabemos também que ao longo da história, embora a motivação inicial tenha sido correta, tenha sido excelente, buscar a Deus, muitos desvios aconteceram por causa desse ascetismo rigoroso, onde homens e mulheres começaram, por exemplo, a fazer jejuns de 40, 50 dias, passar por privações mil, verem o seu corpo adoecer, e muitos até morreram por causa desse rigor com o qual buscavam a Deus. Então, em primeiro lugar, você precisa entender que santificação não é ascetismo religioso, você ir se aprofundar em práticas que vão destruir a tua saúde, por exemplo, que vão acabar com a sua saúde. É aquela velha história, né? Alguém manda você fazer um jejum de 5 dias, mas você é uma pessoa, por exemplo, que tem que comer regularmente em horários determinados, porque o médico mandou você fazer isso. Precisa tomar os seus remédios, precisa ingerir líquidos e coisas do gênero. E o que acontece, queridos, é que algumas pessoas, por falta de sabedoria, acham que em fazendo determinadas práticas vão ser mais santas. Então, santificação não é ascetismo religioso, mas também santificação não é legalismo. Sabe qual é o que está por trás do legalismo, né? O legalista é aquele sujeito que pratica determinado ato pela prática do ato. Ele obedece determinada lei pela simples obediência à lei. A motivação do legalista não está num fim maior.
A motivação do legalista, e aí falando da devocionalidade, da busca de Deus, não está em se relacionar com Deus, mas simplesmente de obedecer a uma lei, obedecer a um mandamento, obedecer a uma regra. Então, não ache você que, se você se tornar um legalista, ir para a Bíblia, ouvir tudo que a Bíblia fala sobre santidade, e procurar fazer tudo que a Bíblia manda, que você vai ser uma pessoa mais santa. Porque tem um detalhe: o legalismo você leva até um determinado ponto. É mais ou menos assim: durante o início, você começa com fôlego, né? Eu estou lendo a Bíblia 15 capítulos por dia, estou orando 4 horas, você começa com fôlego. Sabe qual é o problema? Daqui a pouquinho, você não aguenta mais, se torna um fardo, se torna um peso, se torna algo que você não consegue mais suportar, porque a motivação não é estar com Deus, a motivação não é sentir prazer na presença de Deus, mas é o fazer pelo fazer, é o realizar pelo realizar. Então, legalismo também não é santificação, mais ainda, não é transcendentalismo, quase que não sai, porque às vezes você pode achar também que se você abrir mão de todos os teus trabalhos, todos os teus contatos nessa vida, e você criar uma conexão pessoal, íntima e profunda com Deus 24 horas por dia, você transcender ao mundo material, ao seu contexto, sua família, seu trabalho, você vai se tornar uma pessoa mais santa. Meus irmãos, sabe qual é o maior desafio para a nossa vida? É sermos santos aonde Deus nos colocou para viver. É fácil você ser santo dentro de um monastério, é fácil você ser santo no local onde você está completamente privado, livre das tentações, das lutas, dos desafios do dia a dia. Agora o grande desafio é lá no teu trabalho, é quando o bicho pega, a luta é intensa, você manter a integridade e continuar sendo uma pessoa santa. Então, esse transcendentalismo, o cara espiritual, né? O cara zen, né? Só falta ficar, conexão direta com Deus, nada. Isso não tem a ver com santidade, pelo menos a santidade que Deus espera que nós vivamos. E mais, a santidade não é algo pontual. Sabe por quê? Às vezes eu percebo que a gente vive uma realidade muito ainda do Antigo Testamento. Embora o texto que nós estejamos lendo ou lemos hoje seja um texto que se encontra lá no Antigo Testamento, eu quero dizer uma coisa para você: existe uma diferença grande da santificação que acontecia no Antigo Testamento para a santificação que acontece no Novo Testamento. Porque lá no Antigo Testamento, o que acontecia é o seguinte: se o sujeito tinha um desafio, se o sujeito ia para uma guerra, se o sujeito precisava fazer algo especial, ele se santificava pontualmente para aquela situação, e depois ele voltava a viver a sua vida normal. Mas sabe o que eu estou querendo dizer para você nessa noite? É que o projeto de Deus hoje para a minha vida e para a sua vida é que a santificação seja algo pontual, onde você viva uma experiência de santificação hoje, e amanhã você relaxe completamente da sua busca de Deus, da sua dedicação à presença de Deus. O que acontece, queridos, como eu já falei para vocês, é que é o desejo do coração do Senhor que essa santificação seja algo processual na nossa vida, onde a gente continue vivendo a cada dia esse processo de santificação, esse processo de busca de Deus, esse processo de dedicação da nossa vida ao Senhor. É interessante, né? Porque, falando do jejum, por exemplo, eu conheço pessoas que falam assim: eu vou jejuar por uma porta de emprego, eu vou jejuar para uma cura física, eu vou jejuar para alcançar uma bênção. Jejum não é para isso. Jejum não é para que você alcance algo, jejum é para consagração de vida. Certa vez, os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, olha, a gente foi lá tentar expulsar uns demônios e o negócio ficou feio para o nosso lado. Chegamos lá e não aconteceu nada, a gente passou vergonha, porque os demônios não saíram, os demônios não abandonaram aquele homem, e a gente ficou envergonhado. Jesus vai virar para eles e vai dizer assim: olha, existem determinadas castas que só saem com jejum e oração. Será que Jesus estava falando que eles precisariam voltar, se recolherem, certo? Se retirar, ir para um lugar para orar, para jejuar, e 2, 3 dias depois eles iam voltar para orar para aquele homem? O que Jesus estava dizendo é que existem determinadas castas de demônios que somente pessoas que têm vida espiritual, de jejum e oração constantes, podem expulsar esses demônios. Então, santificação não é algo pontual,
Não é algo que você determina, olha, porque eu quero ter uma experiência, porque eu quero hoje conquistar algo, eu vou santificar a minha vida. Não, é um processo dentro da nossa vida, é algo que precisa ser vivido por mim, por você, todos os dias da nossa vida. Agora, meus irmãos, uma outra pergunta que eu preciso enfrentar e trago uma definição para vocês é: o que é santificação? Santificação é um processo na vida de todo discípulo de Jesus, que começa com a sua conversão e termina no momento da sua morte. Esse processo tem como objetivo a conformação do caráter do discípulo ao caráter de Cristo, fazendo com que sua vida funcione bem e Deus seja glorificado. É um processo na vida do discípulo de Cristo, que começa na sua conversão, termina na sua morte, e tem como objetivo essa conformação do nosso caráter ao caráter de Cristo, ok? E essa definição vai dizer ainda que isso também tem como objetivo fazer com que a nossa vida funcione bem, fazer com que a nossa vida funcione de uma forma excelente, e por fim, que é o fim maior da nossa vida, o nome de Deus possa ser glorificado com as nossas atitudes, com a nossa vida. Essa é uma definição para a santificação. E é interessante porque agora sim, indo para o texto que nós lemos nessa noite, o Jacó, ele estava vivendo um momento justamente onde esse processo de santificação foi startado na sua vida. Lembra o que nós vimos na semana passada, a conversão do Jacó? Lembra comigo aqui que o Jacó viveu uma experiência marcante. Ele luta com Deus, por assim dizer, com o anjo do Senhor. Deus toca na vida do Jacó. Jacó tem a sua vida completamente transformada. Mas tem um detalhe: para o que Deus queria fazer na vida do Jacó, não bastava a experiência da conversão. Para o que Deus queria fazer na vida do Jacó, não bastava aquela experiência da conversão, de ser tocado. Deus queria fazer algo mais na vida dele, algo maior na vida dele, porque Deus tinha um plano ainda mais excelente, um plano ainda maior para a vida do Jacó. E aí, meus irmãos, o Jacó, ele havia passado por aquela marcante experiência da conversão. Deus havia cruzado o seu caminho, houve uma transformação na sua vida, mas agora era a hora de algo mais. Agora havia chegado o momento em que Deus fala para Jacó: Jacó, você teve uma experiência comigo, eu converti teu coração, a sua vida mudou da água para o vinho, mas agora eu vou começar a me derramar sobre você. Agora eu vou começar a cumprir os meus propósitos na sua vida. Então, Jacó, o negócio é o seguinte: vamos começar. Você agora vai pegar as suas coisas e você vai retornar para Betel. Lembra também que nós vimos alguns domingos que Betel significa casa de Deus, o lugar onde Deus habita. E Deus havia dado um sonho a Jacó, já havia dito para ele que aquela terra seria herdada por ele, por Jacó, e agora Deus começava a cumprir a sua promessa de dar aquela terra para o Jacó. E aí, queridos, o que me chama a atenção nesse texto é que quando Deus manda Jacó ir para Betel, seu objetivo era santificar a vida de Jacó, porque o Senhor tinha muita coisa ainda para fazer na sua vida. Como eu falei, a sua conversão foi apenas o início de um processo chamado santificação na sua vida. E aí, meus irmãos, mais uma pergunta que eu queria fazer com vocês e começar a responder nessa noite: quais as lições? O que nós podemos aprender sobre santificação na experiência do Jacó? Olhando o retorno do Jacó para Betel, olhando esse processo de volta para a casa de Deus, por assim dizer, olhando esse processo que foi startado com a conversão do Jacó, que lições práticas nós podemos extrair para a nossa vida, que podem nos ajudar a termos uma vida mais virtuosa? Se não, vejamos as possíveis respostas. A primeira lição que eu vejo aqui é que santificação é fruto de uma vida estabelecida na presença de Deus. Olha que coisa bonita, nós encontramos no relato no verso 1 do capítulo 35 de Gênesis. Deus disse a Jacó: suba a Betel e se estabeleça lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Olha que coisa bonita na parte A do versículo. Deus disse a Jacó: suba a Betel e se estabeleça lá. Meus irmãos, quando eu estava lendo esse verso, sabe o que me chamou a atenção aqui? É que muitas vezes Deus nos chama não apenas para crer,
Ou melhor, Deus, quando nos chama, não nos chama apenas para crer, mas Deus também nos chama para pertencer. Para pensar comigo. O Jacó, quando estava fugindo do seu irmão, ele passa por Betel. Na ida, o Jacó era apenas um transeunte. Na ida, o Jacó foi alguém que apenas estava de passagem. Ele não para em Betel, ele passa por Betel. Mas na volta foi diferente. Na volta Deus vira para Jacó e fala assim: você vai voltar e você vai se estabelecer em Betel. Meus irmãos, sabe o que é a vontade de Deus para a nossa vida? É que nós possamos nos estabelecer na presença de Deus. É que nós possamos entender que o nosso chamado não é um chamado apenas para crer, mas é um chamado para pertencer. Olha que coisa interessante. Crer necessariamente vai produzir na nossa vida o estabelecer, e que necessariamente vai produzir o servir. O que eu estou querendo dizer para você nessa noite é que quando Deus nos chama, quando Deus converte o nosso coração e começa um trabalho de santificação na nossa vida, o desejo do coração de Deus é que a gente deixe de ser transeuntes espirituais, pessoas que estão de passagem, por assim dizer, pela vontade de Deus, mas que nós possamos ser pessoas que possamos fincar raízes. Olha, sabe o que eu vejo muitas vezes? É que muitos de nós vivemos uma vida tão superficial, que a gente não viveu ainda a experiência de fincar raízes em algum lugar. Quando Deus chama você, meu irmão, saiba de uma coisa: quando Deus tirou você da onde você estava, Deus tinha um objetivo com a sua vida. Deus queria colocar fé no seu coração, Deus queria estabelecer você em algum lugar para que você pudesse servi-lo com a sua vida. Marcelo, me perdoe mais uma vez citá-lo como exemplo, mas eu acredito que existem duas formas de nós servirmos a Deus. Eu diria que você pode e deve servir a Deus fora da igreja, naquilo que Deus chamou você para fazer. Se você é médico, se você é dentista, se você é advogado, se você é dona de casa, se você está estudando, se você é o que você é, você precisa entender que Deus chamou você para você servir a Ele lá fora, no lugar que Ele te colocou, para você fazer bem aquilo que você faz. Então, quando você é uma excelente costureira, por exemplo, você está servindo a Deus com o dom que Ele te deu. Quando você é um funcionário da saúde, você faz com alegria, com prazer. Tudo bem que os salários são baixos, as condições não são as ideais de trabalho, mas quando você faz com alegria e faz bem aquilo que você está fazendo, que Deus te colocou ali, você está servindo a Deus. Agora, meus irmãos, eu acredito também que Deus não nos chamou apenas para servi-lo lá fora. Deus nos colocou numa comunidade de fé, para que nós possamos servir a Deus. Como pastor, sabe o que eu vejo muitas vezes? Muitas pessoas passam pela igreja, assim como Jacó esteve de passagem na ida para a casa do seu tio Labão, para a Mesopotâmia. Muitos cristãos vivem como Jacó na primeira parte do seu trajeto. Eles não fincam raízes, eles não se estabelecem, eles não se deixam usar por Deus no local que Deus os tem colocado. Irmãos, nós estamos numa comunidade de fé, comunidade presbiteriana da freguesia. Sabia que Deus quer te usar aqui dentro também? Sabia que Deus tem dado dons e talentos para que você sirva a Deus nesse lugar? E aqui eu já vou dizer para você algumas coisas. Por exemplo, nosso departamento infantil precisa de gente para trabalhar. Você pode servir a Deus no departamento infantil. Quer estabelecer? Quer criar raízes? Sirva a Deus. Ah, pastor, eu não sei lidar com criança, eu não tenho jeito com criança. Tem a recepção que precisa de gente, tem a intercessão que precisa de gente. Nós começamos aqui algumas atividades esportivas, como o jiu-jitsu, como a capoeira. Nós não queremos apenas oferecer esporte para as pessoas, como eu dizia hoje de manhã na reunião de liderança, queremos ver pessoas convertidas. Sabe qual é uma grande necessidade hoje da igreja? Intercessores. Você vem para cá terça-feira à noite ou quinta-feira à noite, enquanto o esporte está acontecendo aqui, você vai ali para a sala, liga o ar-condicionado, bota o joelho no chão ou sentado e começa a interceder pelas pessoas que estão aqui dentro. Você está servindo a Deus. Você vai ter estabelecido raízes. Nosso bazar funcionando aqui fora, precisamos de gente. Perdemos algumas pessoas por conta de trabalho, né, por conta dos afazeres da vida. Então, olha, eu posso dar 2 horas por semana para a igreja. Eu vou servir a Deus na minha comunidade de fé. Meus irmãos, tão importante quanto crer, você precisa entender que você precisa também pertencer e se estabelecer numa comunidade de fé. Se é aqui que Deus colocou você, é aqui que você sente alegria no seu coração, é aqui que você sente prazer em estar, sirva a Deus
com todas as suas forças. Então, você se estabelece quando você começa a cumprir o propósito de Deus na sua vida. O que Deus tem chamado você para fazer, faça com todas as suas forças, faça com alegria. E Jacó havia entendido isso. Deus fala para ele: Jacó, suba a Betel e se estabeleça lá. Você já teve de passagem, mas hoje você vai fincar raízes. Chega de superficialidade, Jacó. Chega de vida mais ou menos. Chega de descompromisso. Jacó, Betel é a tua terra a partir de agora. Então, santificação é fruto de uma vida estabelecida na presença de Deus. E aí, queridos, falando de presença de Deus, quando você entende que Deus não quer que você seja apenas um visitante na sua presença, apenas alguém que flerta numa relação com Ele, mas você é alguém que Deus deseja estar, e que Deus deseja que você esteja na presença dEle, necessariamente a sua vida começa a ser santificada. Sabe por quê? Porque quando essa relação é estabelecida, você começa a buscar a presença de Deus, Deus começa a se derramar sobre a sua vida. Mais ainda, santificação, ou a santificação da nossa vida, começa com um coração grato. Olha que coisa bonita também no verso 1. Deus disse a Jacó: suba a Betel e se estabeleça lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Olha só que coisa bonita. Sabe o que Deus está falando para Jacó? Jacó, olha, eu estou começando um processo novo na sua vida, que é o processo de santificação. Então é o seguinte: vai para Betel, volta para lá, ergue um altar e se lembra no tempo que tu estava naquela roubada. Lembra daquele tempo onde estava tudo ruim para o teu lado, onde o bicho estava pegando para você, e eu, Jacó, estendi a minha mão para te livrar, e você foi liberto das garras do seu irmão, por assim dizer. Foi liberto do perigo, foi salvo do perigo. O que Deus está dizendo aqui para mim e para você, e falou para Jacó, é que a santificação da nossa vida começa com a gratidão no coração. Se eu reconheço o que Deus fez por mim, se eu reconheço os livramentos de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus, irmãos, a resposta necessária para isso vai ser a consagração da minha vida a Deus. Como não consagrar a vida a um Deus que faz tantas coisas por nós? Me lembro aqui da história daquela mulher, uma escritora, teóloga, chamada Phoebe. O relato dela está no livro Rios de Água Viva, do Richard Foster. Ele diz que essa mulher, muitos já sabem dessa história, ela teve a triste experiência de chegar num quarto, certa vez, e encontrar sua filha pequena de 2 anos em chamas. A babá havia descuidado com a lamparina, com o óleo da lamparina. A lamparina caiu sobre aquela tela que cobria o berço da criança, pegou fogo no berço e a criança morreu em chamas. Ela pegou a sua filha em chamas e a criança já estava morta. Essa mulher vive uma crise muito grande, uma dor que qualquer mãe, qualquer pai viveria, mas depois da crise ter passado, da consciência ter voltado, da sensatez ter voltado, essa mulher para e decide que todo o tempo que ela dedicaria à educação, ao cuidado da sua filha, ela serviria a Deus. Essa mulher decidiu que pelo fato dela entender e saber tudo o que Deus já havia feito na vida dela, ela dedicaria todo o tempo para uma busca intensa de Deus e o serviço de Deus. Sabe por quê? Essa mulher perdeu uma filha, e olha, eu não queria mesmo estar na pele dela. Eu não consigo conceber a ideia de passar pela experiência que ela passou, mas essa mulher tinha uma consciência ainda maior, de que Deus já havia dado tantas e tantas outras coisas tão maiores para ela, como a sua própria salvação. E ela decide dedicar, consagrar, entregar a sua vida integralmente a Deus. Sabe por quê? Justamente porque ela tinha um coração grato. Ela reconhecia, pelo fato de Deus ter dado tantas coisas para ela, o fato dela ter perdido sua filha de uma forma trágica não anulou, não apagou, não sublimou a verdade das bênçãos de Deus sobre a vida dela. Ela tinha um coração grato, queridos, e a gratidão do coração dela foi o que fez com que aquela mulher se dedicasse mais a Deus. Mais ainda, santificação passa pela decisão de romper com tudo o que possa se colocar entre nós e Deus. Vou repetir: santificação passa pela decisão
é consciente, é racional, de romper com tudo que possa se colocar entre nós e Deus. Se não, vejamos o verso 2 da parte A. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Meus irmãos, olha que coisa interessante. Jacó, ele volta para Betel, convoca a sua família, todo o seu povo, mas dá uma ordem: livrem-se dos deuses estranhos, livrem-se dos deuses estrangeiros. Ou seja, havia desde o início da formação do povo de Israel uma tendência: confiar em deuses que não o Senhor, confiar em outros deuses que não o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Era mais ou menos assim: não, olha, tudo bem, Jacó, que Deus apareceu para você, né? Mas deixa eu guardar o meu santinho aqui, o meu Deus doméstico, o meu ídolo doméstico aqui, porque sabe como é que é, né? Vai que no momento de sufoco, numa determinada situação, ele pode ser útil para a gente, ele pode nos ajudar. E Jacó vai dizer: não, se vocês quiserem ter a vida santificada, se vocês quiserem ter experiências maiores com Deus, vocês precisam abrir mão de tudo aquilo que possa estar entre vocês e o Deus Santo. Irmãos, quantas vezes existem coisas entre nós e Deus? Nós colocamos muitas vezes o nosso trabalho entre nós e Deus. Sabe como? Quando você acha que é o teu chefe que é o teu provedor, e por conta disso você tem que se submeter a tudo que ele manda você fazer, mesmo coisas imorais e ilegais, porque você acha que é o teu chefe que é o teu provedor, você colocou o teu trabalho ou o teu chefe entre você e Deus. Sabe por quê? Porque você confia mais no teu chefe, na provisão dele, do que na provisão de Deus. Quando você acha, por exemplo, que o teu casamento, os teus filhos são maiores do que Deus, e você coloca qualquer coisa dentre essas que eu citei entre você e Deus, e confia nessas coisas mais do que você possa confiar em Deus, não tem jeito. Você vive um processo de idolatria, e você deixa de confiar no Deus que pode suprir as suas necessidades. Porque tem um detalhe, né? Eu nunca me esqueço, Margarete, vou citar uma pessoa para você da Barra, a Cidinha, né? Falei da Margarete, conhece a Cidinha, que é mais fácil. A Cidinha falando sobre filhos, porque a gente tem essa tendência, né, de quase que idolatrarmos os nossos filhos. Nós quase que colocamos nossos filhos num altar e os adoramos. E a dizer o seguinte: a gente tem que entender que filhos são consequências de um casamento, de uma relação de amor. Então, na verdade, o que mais precisa ser valorizado numa família, num lar, não são os filhos, mas é a relação do casal. Porque filhos são bênção, são presentes de Deus. Só que a gente tem que entender que eles não podem assumir um papel que eles não têm que assumir dentro de um lar, ter o valor que eles não têm dentro de um lar. Entendam o que eu estou dizendo, por favor. Não estou falando que nós não temos que amar, cuidar dos nossos filhos, mas nós temos que tomar o cuidado. Eu estou falando porque eu sou pai, amo as minhas filhas, e às vezes me percebo com uma super proteção, com um super cuidado, e às vezes acende um sinal: opa, que negócio é esse? Que negócio é esse? O meu amor maior tem que ser pelo meu Deus, a minha dedicação maior tem que ser a Deus, do que a minha própria família, do que o meu próprio casamento e os meus próprios filhos ou minhas próprias filhas. Então, meus irmãos, o Jacó havia dito para a sua família: larguem todos os deuses estrangeiros, tudo que possa causar separação entre vocês e o Deus Santo, tirem do meio de vocês. Meus irmãos, em quem nós temos colocado a nossa confiança? Em quem você confia? Na hora que o bicho pega, que você não tem dinheiro para pagar uma conta, que uma doença bate na sua porta, ou na hora que os problemas surgem, em quem você confia? É uma pergunta que você precisa responder nessa noite dentro do seu coração. Em quem você tem posto a sua confiança? Em nome de Jesus, que você comece a viver um processo na sua vida, onde tudo que possa estar entre você e o Deus provedor, abençoador, tudo possa ser retirado dentro dessa relação, e confiar somente e exclusivamente no Deus que tem cuidado da sua vida até aqui. Mas ainda, santificação é um processo onde seus melhores resultados se dão quando nós decidimos não estar sozinhos, ou não estarmos sozinhos. Olha só o verso 3 que diz: venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me enviou no dia da minha angústia, e que tem estado comigo por onde tenho andado. Olha que coisa bonita na parte A do verso 3. Venham, vamos subir a Betel. Sabe o que Jacó faz? Eu não quero ir sozinho para esse processo, eu não posso ir sozinho nesse processo. Vamos comigo?
Vamos juntos? O Jacó para e fala: olha, eu tive uma visão, Deus falou comigo, eu tive uma revelação. Mas o Jacó estava começando a entender que se ele estivesse com alguém, o processo seria mais saudável. Eclesiastes 4, de 9 a 12 fala assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o outro pode ajudá-lo a levantar. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Que coisa bonita. Sabe o que esse texto está dizendo? Num processo de santificação, eu preciso do meu irmão. Dá a mão aqui, irmão Ângelo. Quando a gente está juntos, o irmão está fraco, eu posso fortalecer o irmão. Se eu estou fraco, o irmão me fortalece, ora por mim, cuida da minha vida. Quando a gente está juntos, nós somos mais fortes. Quando nós entendemos essa verdade, que no processo de santificação, se eu posso contar com o meu irmão, fica mais fácil de viver, meu irmão. Fica mais fácil de sair do lugar, fica mais fácil de vencer as tentações, fica mais fácil de vencer as lutas, fica mais fácil ter força e vencer as batalhas. Entenda isso em nome de Jesus. Você foi chamado não para viver uma espiritualidade solitária, mas para ter irmãos com os quais você possa compartilhar da sua história. Olha para o lado, dá uma olhadinha para o lado. Queria que você olhasse para um lado e para o outro. Olha para um lado e para o outro agora. Olha para um lado e para o outro. Olha para o rosto do irmão. Contempla a pessoa que está do seu lado. Essa pessoa que está do seu lado é alguém que pode ajudar você a ser uma pessoa mais santa, a vencer as suas tentações, a vencer as suas lutas, a vencer as suas batalhas. E por fim, a verdadeira santificação, ela tem o poder de impactar aqueles que estão lá fora. Verso, fugiu aqui, opa, deixa eu voltar. Quando a gente olha o verso 5, deixa eu tentar voltar aqui. Quando a gente olha o verso 5, acho que eu não vou ter aqui não, mas tudo bem. O texto fala assim: venham, vamos subir a Betel, nessa que eu já li, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia, e que tem estado comigo por onde tenho andado. Agora olha só que coisa bonita, nós encontramos no verso 6, Jacó e todos os que estavam com ele chegaram à luz, que é Betel. Verso 5, quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor, que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Sabe o que o texto está dizendo para a gente? O texto está dizendo que quando o Jacó voltou para Betel, a presença de Deus, ele voltou e houve um processo de santificação na sua vida. A presença de Deus era tão real, era tão vívida na vida de Jacó, que aqueles que estavam fora começaram a perceber o mover de Deus na sua vida. E o texto fala de um terror que se abateu sobre os povos ao redor, e que fez com que ninguém viesse a perseguir o Jacó. Eu quero avançar um pouquinho mais. Eu quero dizer para você que quando você começa a buscar mais a Deus, quando você começa a viver mais na presença de Deus, dedicar a sua vida a Ele, viver uma vida de mais qualidade na presença de Deus, inevitavelmente as pessoas de fora vão começar a perceber isso. E aí sim, segundo aos Coríntios 3:3 fala assim: vocês demonstraram que são uma carta de Cristo, resultado do vosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Olha aí que coisa bonita. Você é uma carta escrita por Deus. Você é um testemunho vivo da palavra de Deus. Você é alguém que Deus tem feito uma obra maravilhosa. Você é alguém que, por conta daquilo que Deus tem feito na sua vida, os de fora começam a perceber a mudança. Os de fora começam a perceber que algo novo existe, que uma nova realidade está presente, que alguma coisa aconteceu e foi sobrenatural. E quando os de fora começam a ver a transformação que ocorreu na nossa vida, esse testemunho é tão impactante que tantas outras pessoas começam a ter experiência com Jesus a partir da experiência que nós tivemos. Irmãos, nós precisamos entender que a verdadeira santificação, ela tem esse poder. Quando você se torna uma pessoa mais santa, mais íntegra, uma pessoa que vive na presença de Deus,
e que vai desenvolvendo a cada dia em você o caráter de Cristo, é impossível vidas não serem impactadas no seu trabalho, na sua casa, pessoas que convivem com você todos os dias. Aos poucos as resistências vão sendo minadas, aos poucos corações vão sendo impactados, e quando você menos esperar, tem gente se convertendo ao lado de você por conta do seu testemunho de vida. Jacó estava vivendo a experiência de ver o seu mundo exterior ser impactado por meio daquilo que Deus havia feito no coração dele. Eu concluo essa mensagem nessa noite, e fechando essa série longa sobre a vida de Jacó, dizendo para você que vale a pena viver uma vida virtuosa. Vale a pena. Vale a pena buscar a perfeição. Vale a pena. Embora saibamos que deste lado da existência, nessa vida, não alcançaremos, vale a pena morrer tentando, pois quando assim eu ajo, Deus é glorificado, eu vivo melhor, e ao meu redor muitas pessoas são beneficiadas por conta daquilo que acontece na minha vida. Meu irmão e minha irmã, você um dia teve um encontro com Cristo, mas não é desejo do coração de Deus fazer apenas convertidos. Deus deseja que você seja um discípulo de Cristo, onde essa diferença possa ser perceptível na sua vida, e você possa impactar outras pessoas. Olha, eu quero fechar com uma última afirmação nessa noite. Não tem como também nós vivemos um processo de santificação saudável na nossa vida fora de uma vida de discipulado. Não dá. Você precisa ser discipulado por alguém. Você precisa de um pai espiritual. Você precisa de uma mãe espiritual. Você precisa de alguém no qual você possa prestar contas da sua vida, falar das suas tentações, falar das suas incredulidades, falar das suas dificuldades intelectuais com a fé cristã, compartilhar as suas lutas, pedir oração e orar. Você precisa ser cuidado por alguém. Eu tenho muita dificuldade de acreditar num crescimento significativo, num desenvolvimento espiritual fora de uma relação de discipulado. Se eu fosse você, hoje, eu não saia daqui sem escolher ou eleger pessoas, mesmo que seja por telefone, onde você, ou com quem você possa orar, quem sabe buscar um conselho, pedir uma ajuda. É loucura tentar viver a vida tão complexa como ela é, sozinho, fora de um discipulado saudável com outro servo de Cristo. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.